primeiro agradecer a Jaque aí pela oportunidade de estar aqui, né? E parabenizar ela pela comunidade. Já trabalhei com a Jaque, é excelente profissional, com certeza está agregando bastante aí na vida de quem participa aqui na comunidade. Bom, sou Carlos, hoje eu sou Tech Lead no Itaú. Vou ser bem breve na apresentação, tá? Depois a gente vai para a parte do Mão na Massa, que a Jaque comentou. Hoje eu sou Tech Lead no Itaú, trabalho com TI há 15 anos, então nesse tempo eu já vi algumas decisões de arquitetura que deram certo, outras nem tanto. O que me levou a construir o Arclify foi justamente essa questão da prática, né? Então, arquitetura é um tema que a gente lê, a gente assiste conteúdos e tal, mas a prática em si é um pouco mais difícil de se ter, né? E até mesmo no trabalho não é todo dia que a gente toma uma decisão de arquitetura, né? Então, eu senti falta desse lugar para poder praticar e ter feedback das decisões de arquitetura. Então, eu pensei, idealizei e construí o Arclify, que é uma plataforma de prática de System Design. Ela está recém-lançada, então qualquer feedback é super bem aceito para a gente poder evoluir aí, e aprender juntos. O problema que a gente aborda aqui é que a arquitetura tem um ciclo de feedback mais longo da engenharia, né? Então, quando a gente está codando, a gente escreve o código, roda o teste, sobe na esteira, e muitas vezes a esteira já te dá um feedback de que algo não está certo lá. E a arquitetura é diferente, né? A gente muitas vezes toma uma decisão, sobe um sistema e ele funciona perfeitamente até que um dia uma integração se comporta de uma maneira diferente, alguma peça que a gente não previa cai, e daí que a gente vê se o sistema de fato foi bem arquitetado, ou se ele foi bem arquitetado só para alguns cenários específicos, né? Então, a proposta é que a gente consiga ter esse feedback ali, né, praticando, estudando de maneira rápida. Então, como que funciona? Eu sei que a imagem não está muito boa aqui, depois a gente vai abrir o sistema e mostrar para todo mundo, mas basicamente você tem uma série de desafios ali de arquitetura com requisitos não funcionais e restrições. Você desenha num canvas, então você arrasta os componentes, conecta com setas, coloca labels, comentários, escreve uma justificativa escrita, né, explicando a sua arquitetura, e uma IA avalia em dimensões, te dá pontos fortes, pontos fracos, sugestões, e você aprende nesse loop, né? Então, é um conceito de learn by doing. A gente tem 4 modos, então tem um modo de micro-challenge, que ele apresenta um conceito por vez. Então, por exemplo, você vai aprender como colocar um cache para melhorar a leitura, como que uma DLQ deve ser interligada. Então, são desafios de 5 minutos, realmente, para ir introduzindo um conceito por vez. Tem um modo de consertar uma arquitetura existente, então o Canvas já vem preenchido com alguma arquitetura que tem algum problema. Por exemplo, um sistema que, conforme cresceu a base de usuários, ele ficou lento para a leitura. E daí o seu objetivo é entender qual peça que está faltando ali para poder melhorar esse ponto de problema. Aí tem um modo prática, que daí já é um sistema completo, que você tem os requisitos, você tem que desenhar a partir do Canvas em branco, já é bem mais desafiador. E, por fim, tem um modo de entrevista, que é bem parecido com o de prática, só que você não escolhe o desafio que você vai fazer. Você só escolhe o nível, entre júnior, pleno, sênior e staff, e o sistema sorteia um desafio para você daquele nível, e você tem um cronômetro ali para poder concluir o desenho. Quando você submete esse desenho e a sua explicação escrita, a IA, baseada nisso, te faz mais 3 perguntas de follow-up, questionando pontos da sua arquitetura. Então, é uma prática bem legal para quem, de repente, tem um processo seletivo marcado, né, quer entender que tipos de desafios podem cair. A nota, ela vem quebrada por dimensão, então aqui no exemplo ele veio como assincronismo e desacoplamento, confiabilidade, escalabilidade, modelagem de dados e trade-offs. Abaixo da nota ele traz 6 blocos, então pontos fortes, pontos fracos, sugestões, que são coisas que poderiam de repente melhorar ou ser colocadas, mas que não são um problema de fato na arquitetura, é mais para aprendizado. Problemas críticos, componentes faltantes e antipadrões da sua arquitetura. Uma vez que você submeteu, deu o feedback e você retentou, ele compara a sua nova tentativa com a anterior. Então, ele te diz o que você adicionou, né, o que você endereçou do feedback anterior, ou o que ainda pode estar aberto, e você vai melhorando ali até achar que chegou num nível legal. A gente tem trilhas de conhecimento, então, para não ficar cada desafio isolado ali, a gente tenta conectar eles em trilhas, e você vai fazendo ali desde micros até um desafio completo
de uma determinada área, né? Então, dados distribuídos, sistemas assíncronos e eventos, resiliência. E na própria ferramenta ali, abaixo do feedback, ele também monta um pequeno material de estudo baseado em coisas que não foram tão boas ali na submissão. Então, aqui no exemplo, ele fala de alta disponibilidade, escalabilidade de leitura e estratégia de geração de indicadores. Ele mostra padrões comuns de mercado daqueles pontos, quais são os trade-offs, geralmente, quando você está lidando com esses assuntos, e o que entrevistadores buscam quando eles te fazem alguma pergunta relacionada a isso. Aqui eu deixei 3 desafios de sugestão para vocês fazerem, baseado no tema que a Jaque comentou ali. E é isso. Todo mundo cadastrado ganha 5 créditos grátis, então cada submissão custa um crédito, então você consegue fazer até 5 desafios completos. Só o modo de entrevista que custa 2, porque ele tem esse feedback em cima da sua arquitetura, né, as perguntas de follow-up, então são 2 submissões ali na IA. Aqui eu deixei meus contatos também, vou mandar os links ali no chat, mas vamos dar uma olhadinha no sistema por dentro também. Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Quer fazer algum comentário? Não? Beleza. Bom, Isso, aqui é só a para uma home. pergunta. Isso é pago, na verdade? Esses créditos são o quê? É dinheiro? O que que é? Você ganha 5 créditos gratuitos, você pode fazer até 5 desafios completos, mas depois é pago sim. Ah, tá. 10 créditos custam R$ 29,90, 50 créditos R$ 99,90 e 100 créditos R$ 149,90. Ah, legal. Legal. Então aqui é a home. Todo dia você tem um micro challenge grátis também. Então, para criar o hábito, para você ir aprendendo conceitos ali, esses não são pagos, tá? Aqui a gente tem todos os desafios, então a gente consegue filtrar por nível ou por característica ali, né? Então, de sistemas de localização, real-time systems, SaaS, etc. Aqui embaixo tem todos os micro-challenges também. Ao todo a gente tem 26 hoje, que são os que apresentam ali um conceito por vez. Aqui a gente tem as trilhas que eu comentei, então tem fundamento de escalas, dados distribuídos, sistemas assíncronos de eventos, resiliência e operação global e segurança em escala. E daí eles te propõem os desafios em uma ordem condizente para você aprender aquela determinada habilidade. E daí vamos mostrar na prática funcionando. Eu deixei um rascunho aqui já pré-preparado para não ter que desenhar um do zero agora. Então aqui o desafio é um encurtador de URL. Aqui a gente tem os requisitos, né? Basicamente é que nem aquele bit.ly lá, que você, dada uma URL longa, ele gera uma URL curta única. Então, o objetivo é de redirecionar os usuários que clicarem na URL curta para a URL longa. Elas devem ser o mais compactas possíveis, entre 6 e 8 caracteres. Suportar URLs personalizadas, rastrear analytics básicos, então o total de cliques por URL, e daí ele tem os requisitos não funcionais. Então, é um sistema de leitura intensiva de 100 leituras para cada escrita. A latência que ele pede é um P99 de 50 milissegundos. Elas não devem expirar por padrão, e ele passa uma volumetria ali de 1.000 novas URLs por dia, e como é 100 para 1, seriam 100 mil leituras por dia. E como restrições, o sistema não serve uma única região geográfica, a autenticação não é necessária e não é necessário suportar edição ou exclusão. Então, aqui em cima a gente tem os componentes, basicamente arrastar e conectar. Quando você clica, você consegue mudar o rótulo, determinar a tecnologia, qual que é o algoritmo ali. Cada componente tem opções diferentes quando você clica. Aqui embaixo você deixa a sua explicação escrita. E aqui a gente tem o botão submissão. Então, acho que não vou entrar em detalhes aqui da arquitetura que a gente desenhou, mas vamos submeter para ver como é que funciona. Geralmente leva ali entre 10 e 30 segundos para ir analisar. Colocar um contador do lado para ver se é isso mesmo.
Então, aqui, para a arquitetura que ele submeteu, ele deu uma nota 8,4. Aqui ele está preparando o plano de estudo, que eu comentei que ele já era baseado no que você desenhou. Veio as notas quebradas, e aqui ele dá um peso daquela dimensão para o desafio. Cada desafio tem dimensões diferentes, então alguns podem precisar considerar mais importante a modelagem de dados, outros a escalabilidade. Então, aqui ele deu pontos fortes, pontos fracos, componentes faltantes e sugestões. O antipadrão e falhas críticas não apareceram porque ele entendeu que não tinha nenhuma nesse caso. Então, aqui, por exemplo, pontos fracos. A gente não definiu como seria a estratégia de geração dos IDs curtos. O requisito pedia URLs de 6 a 8 caracteres, mas não foi explicitado como que a gente faria isso. E também o desafio também falava de URLs customizadas, né, os aliases. E a gente também não falou como que isso seria validado, como que evitaria duplicidade. E também faltou o componente ali de geração dos IDs. Então, aqui embaixo ele deu um plano de estudo. Você estruturou bem a ideia básica, mas para subir de nível precisamos focar na análise de trade-off, especialmente na mecânica de geração de IDs e na eficiência do cache. E daí ele quebra ali em duas microaulas, uma das estratégias de geração e outra de consistência. Geralmente ele sugere algum texto de alguma literatura conhecida que você possa aprofundar esses pontos também. Os padrões comuns, trade-offs e o que os entrevistadores buscam. E você consegue refazer o desafio começando de onde você parou. Então, para não ter que desenhar tudo, você pega aquele feedback e começa. Aqui ele te fala o que ficou faltando e assim você consegue ir melhorando e endereçando os pontos que ficaram em abertos. E é isso. Ele acaba sendo agnóstico a nuvem, né? Porque eu tô vendo aqui que tá tipo cliente, DNS, então assim, independente se você trabalha ou esteja estudando a AWS ou Azure, mas os componentes eles acabam sendo agnósticos, né? Isso, a ideia foi facilitar justamente nesse sentido, para a gente não ter. Porque, assim, o conceito por trás é o mesmo, né? Pode ser que a AWS tenha o S3, o Azure vai ter um outro componente ali de armazenamento, o Google Cloud vai ter outro. Então, você tem o conceito, você consegue aplicar. E caso você queira montar uma arquitetura baseada numa cloud específica, você também consegue, por exemplo, vamos colocar um armazenamento, aqui você coloca que a tecnologia é um S3. Então, você linkando dessa forma, a IA também consegue compreender e julgar baseado na cloud que você gostaria. Legal. É isso, eu não sabia que dava para colocar e ele acabava levando em consideração a cloud. E aí ele leva em consideração também as restrições daquele serviço? Porque, assim, eu não conheço outras a gente trabalha muito mais com a AWS. Mas vamos supor, Uhum. algumas características de como é trabalhado, sabe? Tipo, o banco em cada uma diferente dessas empresas, sabe? Tipo, a AWS e Azure. Eu não sei exatamente quais são as diferenças, mas se as tiver, isso também é considerado? Também, se você coloca o cache e você fala que vai ser um redis, por exemplo, ele vai considerar características do redis. Então, por exemplo, como que o cache é expirado, isso tem diferença de um para o outro e ele vai levar em consideração que você colocou lá assim. Pessoal, tiver perguntas, podem levantar a mão. Carlos, se você quiser colocar os links, Boa, vou colocar. E vou deixar o link dos 3 desafios que eu também comentei ali na apresentação. O primeiro é um micro challenge, o segundo é um que você conserta uma arquitetura já existente e o terceiro você desenha uma do zero. Estão no chat. você quer abrir esse primeiro para a gente tentar fazer? Bora. A gente pode fazer. Ah, o Gabriel está falando que ele tem uma curiosidade. A plataforma funciona a nível de arquitetura de soluções
ou possui alguma implementação de baixo nível para benchmark dos componentes? Que sentido o benchmark dos componentes? Não sei se entendi muito bem. Se você quiser abrir o fone, Gabriel, ou se você quiser escrever também. Mas, Ah, ele tá sem micro. Aí seria no sentido de se- implementar a nível de software a arquitetura escolhida testada. é isso mesmo. Em relação aos componentes, a gente tentou colocar o mínimo de componentes possíveis para você desenhar basicamente qualquer arquitetura. Então foi isso, mas por trás a ideia é avaliar mesmo no nível de arquitetura de soluções mesmo. Não sei se respondi a pergunta. De nada. Aí o Douglas perguntou se há divisões por frente, por exemplo, mobile, web, services. Hoje não. Com a evolução a gente pretende quebrar mais os conceitos, né? Hoje a gente tem é mais por nível mesmo de desafio e aqueles modos do micro até a entrevista. Mas tem desafios que vão citar sistemas específicos, pode ser que tenha desafio específico de mobile, mas hoje não tem essa quebra. Vamos tentar fazer o micro aqui, então? Vamos, bora. Vocês conseguiram, gente, acessar o site, se inscrever para a gente tentar fazer esse? Se quiserem responder no chat um sim, ou dar um joinha. Boa. Boa, vamos dando uma lida enquanto isso. Então, esse micro aqui, a ideia é desacoplar o serviço com a fila de mensagem. E assim, tanto o micro challenge quanto o de consertar uma arquitetura existente, ele tem mais um viés educacional, assim. Então, a ideia é te ensinar mesmo para quem chega e de repente está num nível iniciante, não sabe muito bem por onde começar. Então, ele te dá o caminho das pedras, onde você vai ser desafiado de fato, quando você pegar um canvas em branco ali no modo prática e tiver que pensar tudo do zero. Então, vamos lá. Aqui é um serviço de pedidos que chama o serviço de notificações inline. Falhas nas notificações causam falhas nos pedidos, então a gente precisa desacoplar isso. Ele te dá um contexto também. Então, publicar em uma fila de mensagens remove o trabalho lento. Por exemplo, enviar um e-mail, gerar um thumbnail, analytics, do caminho da requisição. Então, o produtor retorna imediatamente após enfileirar na fila de eventos. O worker processa no próprio ritmo, o usuário não precisa ficar esperando o e-mail ser enviado, por exemplo. Então, o ganho é duplo. O usuário recebe resposta em milissegundos, mesmo que a tarefa demore mais lá para frente, e a fila absorve picos de tráfego sem derrubar o serviço. Use para tarefas podem ser processadas de forma assíncrona, sem que o chamador precise do resultado, e evite quando a resposta da operação é necessária antes de retornar ao cliente. Então, requisitos. O serviço de pedidos publica um evento em uma fila, e daí, novamente, agnóstico à tecnologia, então pode ser um SQS, um RabbitMQ, ou algo no Azure, por exemplo. Um worker de notificações consome a fila e envia o e-mail. O serviço de pedidos retorna 200 imediatamente após publicar, sem esperar pela notificação. Requisitos não funcionais. Falhas nas notificações não devem afetar a latência nem a taxa de sucesso dos pedidos. E como restrição, foque no fluxo pedido. Fila worker, ignorando a autenticação, retries e até a DLQ por enquanto. Como a ideia é fazer só um step por vez, a DLQ vem em outros micros mais para frente. Beleza. Então, ele trouxe a arquitetura no formato que ela estava desenhada. O cliente chamando uma API ali de ordem de serviço e que chama o e-mail na sequência, que a gente fica esperando tudo isso. Vamos lá, alguém quer ir dando as ideias aí dos componentes que a gente pode colocar, retirar? Como que a gente conserta isso aqui? Bora, gente.
Fica com vergonha, não. Agora é a hora, vamos fazer, vamos colocar em prática. Qual que é o principal problema, né, que a gente tem? É a questão que ele está esperando a questão do e-mail, né? Do serviço de e-mail. Então, eu passo o cliente ele só tem a resposta depois que passa pelo order service e depois que passa para o e-mail service. Será que ele precisa esperar tudo isso para poder ter essa resposta? É que nem o sistema da Amazon, quando a gente compra alguma coisa, que a gente faz o pagamento, mas ele não processa na hora. Você recebe um e-mail bem depois, às vezes demora um pouquinho para você receber o e-mail, então significa que não é síncrono, né? Então, como que a gente poderia esquematizar tendo esse exemplo aí também? Pode falar, Gabriel. Bom, eu acho que o primeiro passo, tá? Se eu não entendi bem, é adicionar uma fila ali, logo após o order service, para deixar o trabalho assíncrono e logo após o order service, eu acho que esse é o primeiro passo. A gente começar a, a criar esse trabalho assíncrono aí. Boa. Então vamos lá. Colocar a fila aqui, aí a gente conecta o order service nela, é isso? Isso, Boa. Aí a gente desconecta do serviço de e-mails, né? isso. É que eu ainda tô lendo aqui, aí eu tô pensando. Tá. Beleza, vamos tranquilo. Então, beleza. Ó, A lendo os gente tem a requisitos. opção de ter um orquestrador também, nesse caso, ao invés de fazer a coreografia, né, como está fazendo, de um serviço chamar o outro, ter um orquestrador para disparar os dois em paralelo. Também é possível. E isso que é legal desse formato aqui de avaliação, porque System Design realmente tem N formas de se fazer, né? Então, é diferente de ter não tem um certo ou errado. Tem o que funciona e não funciona, claro, mas tem várias formas de se fazer mesmo. Então, ó, lendo os requisitos. O serviço de pedidos publica um evento em uma fila. Beleza? O serviço de pedidos está conectado numa fila. Está condizente. Qual seria o próximo requisito? Um worker de notificações consome a fila e envia o e-mail. Então, lendo isso, eu entendo que o próximo passo seria talvez a gente adicionar um worker aqui. Pode dar um nome para ele, worker de notificações. Se você quiser ser mais específico aqui, você pode dizer a tecnologia, a concorrência que esse worker vai processar, né? Então quantas mensagens da fila ele vai processar em paralelo. E ele vai bater na fila, então, para ler essa mensagem. O serviço de pedidos retorna. Aqui faltou ele enviar o e-mail, né? Então, ele tem que conectar aqui. O serviço de pedidos retorna 200 imediatamente após publicar, sem esperar pela notificação. Requisitos funcionais, não funcionais. Falhas na notificação não devem afetar a latência nem a taxa de sucesso. Tem que estar atendido também, né? Como a fila está desacoplando o envio da notificação do sucesso ali do pedido, tem que estar certo. Restrições, foco no fluxo pedido, fila, worker, ignorando autenticação, retries, TLQ. Beleza. Então, vamos colocar uma explicação escrita aqui do que a gente fez. Desacoplamos o serviço de envio do serviço de pedido. O serviço de pedidos agora publica o pedido de envio de e-mail em uma fila, um worker assíncrono consome essa fila e chama o serviço de e-mail. Se falhar, não irá afetar o pedido que já foi concluído e retornado ao cliente. Beleza, um exemplo aqui também você pode escrever das mais diversas formas, com mais detalhes, menos detalhes, e vamos enviar para ver se acertamos aqui. Olha, 10. Pontos fortes. Implementação correta do padrão
produtor-consumidor, utilizando uma fila para mediar a comunicação entre os serviços de pedidos e o worker. O fluxo desenhado garante que o serviço de pedidos não dependa da disponibilidade ou do tempo de resposta do serviço de e-mail. E uma sugestão, que lembrando não é um erro, e sim uma sugestão, algo que pode ser pensado e evoluído, para cenário de produção, explore como o worker lidaria com falhas temporárias no serviço de e-mail através de políticas de reprocessamento. Então, de fato, aqui era um micro, a gente não precisa se preocupar com isso. Mas no mundo real, se o e-mail falhar, o que vai acontecer? O worker vai enviar a requisição para ele, e se falhar, ela vai ser perdida? Ou a gente precisaria jogar isso para uma DLQ, enfim, tentar reprocessar depois, né? Bom, nesse caso, talvez nem precisaria do worker. Se ele tivesse só o e-mail como serviço para notificação. Ele é um cara que, assim, pelo menos pegando o mais simples possível, né? Poderia até dar uma contornada ali. Claro, se tiver um serviço, sei lá, de SMS, alguma coisa assim, com os outros focos de canais, o worker ele faz mais necessário. Mas nesse caso, eu já vejo que pode ser uma saída. Mas se bem que era um dos requisitos, né, do desafio. Vamos tentar fazer dessa forma, vamos ver como que ele vai se comportar. Então, a sua ideia seria que, ao invés de um worker, o próprio serviço de e-mail lesse a fila, por exemplo? É isso? Da fila. Boa. Vamos fazer, vamos ver qual vai ser o feedback. Como que a gente justifica aqui? A gente pode detalhar o tipo de tecnologia que seria esse e-mail service. Talvez. Aí a gente pode ver top, pode ver, na verdade, fila, né? Depois da tecnologia da fila e tal. Mas ela é uma fila genérica, né? Que ela tem, vamos botar assim, um identificador de sessão, que é um identificador único dela e tal. É mais fácil de botar no reply. Boa. Será que é isso? Bom, vamos uma linha parecida com o do outro. Acoplamos o serviço de e-mail e o serviço de pedidos. Aí vamos tentar explicar essa decisão de não ter um worker e fazer o próprio serviço consumir da fila. Um dos critérios que eu entendi é por... Desculpa, pode falar. Não, pode terminar. Um dos critérios que eu entendi é que, como a gente só vai enviar a notificação por um canal, que é o e-mail, não precisaria do worker, né? Se a gente fosse enviar por e-mail, SMS, WhatsApp, já seria mais interessante. Exato. Tá. A notificação é disparada por um canal único. Portanto, por não adicionar um worker e o próprio serviço de e-mail consumir a fila e efetuar os espaços. É isso? Boa. Vamos submeter e ver o que dá, então. Deu 10 também. Uso correto de uma fila de mensagens para remover a dependência síncrona entre o serviço de pedidos e de notificações. A arquitetura permite que o serviço de pedidos responda imediatamente ao cliente, garantindo que a latência do envio de e-mail não afete a criação do pedido. Aí, sugestões. Em cenário de produção, considere o padrão Transactional Outbox para garantir que a mensagem seja enviada à fila apenas se a persistência do pedido no banco de dados for bem sucedida. Embora o serviço de e-mail consuma diretamente a fila, manter a lógica de consumo em um worker separado pode facilitar o escalonamento independente do futuro. Então, foi um case bem legal esse, porque a gente viu que as duas arquiteturas funcionam de fato, e ele te deu sugestões ali do que pode eventualmente ser evoluído ali no futuro.
É interessante, porque eu gostei principalmente porque, assim, mesmo sendo um requisito, ele não é obrigatório. Então, eu posso considerar ou não contornar aquilo ali até de uma forma, por exemplo, essa forma é um pouco mais barata, né? Um pouco mais simples de implementar. Tá? Então, eu não preciso complexar agora. É interessante. Legal. E eu acho isso um bom princípio, né? A gente tem que estar sempre começar mais simples e de acordo, mas também que seja extensível, né? Mas não precisa complicar tanto no começo, né? Não, da hora, legal. Sim. E, inclusive, às vezes ele te dá esse feedback quando é um desafio simples e a pessoa constrói uma bazuca para matar a formiga, né? Que a gente fala. Ele te fala que às vezes não precisa começar por aí, que o sistema pode evoluir mesmo em produção, né? Então ele começa com um público pequeno, por exemplo, ele vai evoluir ao longo do tempo, você vai adicionando novas peças, vai melhorando a arquitetura para contemplar esse novo cenário. Eu tenho uma dúvida. Já que comentaram sobre o padrão Outbox, nesse sugestão dele aí, tudo bem que eu consigo cadastrar ele tipo no banco e colocar um worker ali para poder processar, né, os pendentes. Só que, por exemplo, se eu quisesse representar uma tecnologia de data change capture, tipo um Debasio da vida, tipo, eu usaria qual componente daquele carinha, né? Qual componente que você queria colocar? É porque quando usar como message relay o Outbox, aí tem muita gente que usa o Debezium, né? Que é aquela que identifica que mudou alguma coisa no banco, ele captura e manda para a fila, né? Ou o Worker, mas Uhum. o Worker tem ali, né? Que é agendado, tem um job e tal. Aí se eu quisesse usar tipo, a tecnologia um Debezium da vida, e aí qual seria um desses carinhas que ele captura, sabe, essas tecnologias específicas, assim, que, sabe, que... Por exemplo, vamos supor que a gente adiciona um banco de dados aqui e daí vai ter algo entre ele que vai identificar as mudanças e vai disparar o serviço de e-mail. A Na gente pode verdade conectar. tem o banco, aí teria que ter um serviço de message relay, aí, né? Que vai buscar o banco, que está salvando na tabela de Outbox, os pendentes, por exemplo, né? E aí ele vai jogar para a fila, né? Nesse... Tá. A gente poderia colocar, por exemplo, um serviço e explicar tanto no nome dele aqui quanto na tecnologia qual que Ah, é, conectar ele na fila e aqui a gente explica qual que é o papel dele. entendi. A IA já entendi. Entendi. Legal. Sim. Não, legal. Alguém tem Mas mais em, alguma em dúvida? nível, em Quer? nível de solução, é mais, porque assim, eu sempre vi mais comum realmente eu ter ali um SMS e um tópico, né? Vamos falar assim, eu tenho um tópico e aí os serviços acabam assinando esse tópico, porque, vamos supor, esse order service, né? Ele gera o seu evento, que ele posta nesse tópico, mas eu posso ter N serviços que dependam dele para ser sensibilizados, né? Aí a minha dúvida vai ser mais naquela questão do que como o Renan colocou, né? Que eu posso colocar um serviço, tipo, o order service publica, ele grava a sua informação ali no banco de dados e através disso eu tenho um outro serviço que fica lá escutando o banco de dados e acaba fornecendo aí para o e-mail nesse caso. É que eu não vi não tive contato com esse tipo de solução. Mas é comum, não é? Vocês já viram isso? Carlos, você já viu? O Renan, você já trabalhou bastante com isso? Como é que é? Quer falar um pouquinho, Renan? Se eu entendi a pergunta, você está questionando dessa solução que foi proposta por ele, né? Isso. Se é um padrão comum, né, de usar em Uhum. arquitetura e tal. Eu confesso que dei uma boiada na pergunta. Tá, a minha Mas, pergunta geralmente, assim, as arquiteturas que eu tive acesso foram mais no esquema.
de que o serviço ele publica num tópico, e aí os serviços que precisam dessa informação assinam esse tópico através de uma fila e fazem seus processamentos, para que ele seja assíncrono. E aí você propôs de uma outra maneira. Você propôs, não, o serviço principal, que seria o Order Service, ele salva a sua informação no banco e através, Ah, quando ele é salvo, eu tenho um outro serviço que fica escutando, vamos falar assim, e acaba sensibilizando o serviço, no caso desse de e-mail. E eu queria saber o quão comum é esse tipo de arquitetura, entende? Se você já trabalhou bastante, como é que é? sim, eu uso bastante. É que, na verdade, o Outbox Pattern é uma dos patterns que, quando trabalha com serviço distribuído, né? Uhum, Ele resolve um problema que é quando tem indisponibilidade da fila. Pode ser, no caso, se for tópico, provavelmente você mexe com Kafka, né? Kafka, ou mais simples, o RabbitMQ, né? uhum, Por exemplo, que aí pode estar indisponível, né? E aí, o que que acontece? Esse Outbox, ele, em vez de mandar direto para a fila, ele salva primeiro num banco, não é a tabela principal na tabela principal do order, né? Que ele vai salvar. Ele salva na tabela chamada Outbox, que ele é como se fosse um registro temporário ali. Temporário, sim, entre aspas, né? Ele fica registrado ali como, sei lá, um status tipo enviado, pendente, alguma coisa assim. Normalmente nasce como pendente, né? E aí, esse message relay, ele é um serviço que ele fica ou escutando como worker, ele fica de tempo em tempo olhando os pendentes, pegando ela e publicando na fila, que a fila pode estar indisponível. Então, ela garante a entrega na fila. Esse é o objetivo desse pattern, né? Então, o Debezium, que eu tinha comentado mais cedo, ele é uma tecnologia chamada de Data Change Capture. Ele não fica. É um negócio que fica sempre, sei lá, 5 minutos tem, 5 minutos tem, fica toda hora olhando lá, não tem nada, mas sempre fica rodando, né? Então ele, na hora que tem a alteração no banco, ele captura esse dado e vê que adicionou esses registros, e ele sabe que aí ele pode entrar em ação, né? Pegar os dados e jogar para fila. Então, esse pattern do Outbox é só para garantir, é um dos patterns de quem faz a arquitetura distribuída para uhum. poder garantir de resiliência, né? Garantir a entrega para a fila, né? Porque na hora que for publicar pode se perder a mensagem. Então, para garantir isso, existe esse pattern para garantir a publicação na fila, né? Aí depois da fila é o que vocês falaram, né? Vai worker, processo, etc. Existe um Bem site, né, legal. que, que eu gosto, chama Micro. Se vocês Compartilha conhecem. aí o link. Uhum, chama Microservices IO. Não sei se vocês já viram. Todos esses patterns e aqui. Se compartilhando tela, quiser mostrar esse link aí pra galera. Boa. Esse cara aí, ele tem várias documentações sobre padrões, microserviços, e ali, ó, tem patterns lá em cima. Vocês vão ver que são várias boas práticas aí de como construir, se vocês decidirem usar essa arquitetura, né? Então, um delas é ali, ó, Transactional Outbox, bem ali, que é para resolver um dos problemas aí de sistemas distribuídos. Aqui, né? Isso, exato. É esse cara aí. Transaction Outbox. Aí clicando ele traz o E aí? texto, E aí? problema, Tá vendo? solução. Aí, isso aí. Pô, é o order, é o mesmo tipo do problema, né? O order, ele salva nesse hotbox, que é uma tabela, né? Só para salvar esse cara. Esse message relay aí é o cara que busca o dado ali 2 e publica ela no broker ali. Legal, e aqui fica claro o que você comentou de não ser na tabela principal, né? Ele grava sim na tabela principal, obviamente na order e também na Dropbox que tem E isso tá esse com garantido. esse É uma boa, tabela à parte. Isso, exatamente. Cara, que legal. Valeu. bem legal. Tem bastante conteúdo aqui pelo jeito, né? Até aproveitar também, eu
eu uso muito esse microservice, cara. Ele é um guia muito bom assim, para tirar do dia a dia. Cara, às vezes a gente não tá com o livro do lado para consultar, né? Então, às vezes é bom ele dar uma olhada, mas eu também uso bastante o do Learn da Microsoft. Ele tem uma página ali que é focada em arquitetura e vários padrões. Então, tem muitos padrões sobre microserviços, mas também são muitos ali que é focado até na nuvem, para saber boas práticas. Ele está dividido em design patterns, ele até explica um pouco ele dá uma introdução do que é a arquitetura, né, a aplicação e tal. Ele dá um bom resumo ali. Então, para quem está começando, às vezes, cara, ao invés de pegar um livro um pouco mais denso como esse de fundamento, um artigo desse acho que pode ser uma introdução legal. Às vezes, pegar uma ideia geral. Então, ele fala muito sobre o Unity Driver Test, que a gente está até comentando do livro. Então, tem muitos padrões assim, é bem resumido, né? Então, me ajuda ali no dia a dia, principalmente para consulta rápido e tal. Legal também. Tem até um aqui de WebKey Worker também. Boa. Vou deixar meu contato aqui também, no LinkedIn. Quiser só adicionar lá. Quem testar a ferramenta e puder mandar um feedback, agradeço também. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente fazer aqueles outros desafios e compartilhar lá no grupo, né? Porque, como viu ali, tipo, não tem uma solução única. E a arquitetura é isso, né? A gente vai testando, a gente vai se fundamentando, mas não tem uma maneira, uma única maneira de resolver as coisas. E aí, gente, É mais isso. alguma pergunta? Adicionem o Carlos lá no LinkedIn. Vamos testar a ferramenta, dar os feedbacks para o Carlos. Carlos, de verdade, muito obrigada por ter topado apresentar. Achei bem legal essa discussão de hoje. E agora é testar e treinar um pouco mais de arquitetura orientada a eventos, né? É isso. Eu que agradeço, já que a oportunidade foi realmente bem legal e que a galera é bem afiada aqui. Deu pra gente aprender todo mundo um pouquinho hoje. E é isso. Obrigado aí pelo espaço. Valeu, galera.